Agora a gente vai para uma pauta muito sensível. Há poucos dias repercutiu bastante uma notícia de que uma criança autista teria tido sua vaga negada numa escola da rede pública aqui da capital, né? A denúncia foi feita pela mãe e a gente vai aprofundar um pouco mais desse assunto agora, porque uma das dúvidas que surgiu era em relação à obrigatoriedade da presença de um acompanhamento terapêutico dentro da sala de aula. É por isso que eu convido agora a Natália Carvalho para a gente conversar ao vivo, porque ela está ao lado de uma especialista sobre este assunto, que traz dúvida aos pais e aos gestores da escola, para a gente falar sobre quais são os direitos. Natália Carvalho, boa noite, quais são as suas informações? Oi, Bia, boa noite para você. Como você disse, teve bastante repercussão, né, esse caso. A Secretaria de Educação se pronunciou, a denúncia feita também pelo deputado Franzé, né, tomou bastante repercussão aqui em Teresina sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista para além do âmbito escolar, em todas as esferas. Mas, tomando esse assunto, a gente traz para essa discussão a Laura Nascimento, que além de advogada, é presidente da Comissão do Autismo da OAB, justamente para a gente entender o que essa lei ampara. Laura, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Conversa Franca. Quando a gente traz esse caso específico, que deve acontecer bastante, mas nesse caso foi divulgado, de uma mãe que teve, na verdade, o filho dispensado de uma escola da matrícula. O que a lei diz sobre isso e qual conduta a mãe poderia ter tomado naquele momento? Perfeito. A Lei Berenice Piana, que é o Estatuto da Pessoa com Autismo, ela diz claramente que o aluno com autismo tem direito a um acompanhante especializado, caso seja comprovada essa necessidade, que pode ser feita essa comprovação através de relatório médico, relatório terapêutico. Essa mãe, diante dessa recusa, que inclusive é considerada crime, recusar a matrícula, procrastinar, fazer cessar, suspender, cobrar valores adicionais por ser um aluno com deficiência é crime, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Essa mãe poderia fazer uma denúncia na Secretaria de Educação, na Gerência Regional de Educação, no Ministério Público e até mesmo ajuizar a ação em face do município para que ele forneça esse acompanhante especializado. Laura, planos de saúde também estão sempre em evidência quando o assunto é essa assistência a pessoas com TEA. O que o plano pode cobrir no caso de acompanhante ou não terapêutico? Por que é essa discussão? É importante entender a diferença entre o acompanhante terapêutico e o profissional de apoio, ou acompanhante especializado, como é o caso do que ela estava requerendo. O AT, o acompanhante terapêutico, ele tem viés saúde. Ele é um aplicador do método ABA, do método Denver, no ambiente natural da criança, seja em casa, seja na escola. Então, ele é de dever de custeio do plano, do SUS ou da própria família. Já o profissional de apoio tem viés pedagógico, ele vai oferecer suporte pedagógico para aquela criança. Vai ter aluno que precisa dos dois suportes, do AT e do profissional de apoio, ou aluno precisa só de um dos dois. O que o Estado hoje dispõe para essas crianças que possuem TEA ou pessoas no geral no campo da educação? A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Autismo, a Lei Berenice Piana, são muito claras quanto à necessidade desse acompanhamento, desse suporte, dessas adaptações, tanto de profissionais de apoio quanto de provas e tarefas adaptadas. Infelizmente, não é o que a gente tem visto. Então, o Estado, além de fornecer esses profissionais, tem que fornecer formação continuada em educação inclusiva para esses profissionais. É uma luta grande, mas a gente começa assim, denunciando, indo atrás dos nossos direitos. As mães estão cada vez mais conscientes dos direitos educacionais do seu filho e é importante que a gente cobre, porque só assim vamos ter educação inclusiva de verdade. Imagino que você seja bastante procurada, né, através da comissão. Quais são os principais desafios que as mães de crianças autistas enfrentam, te procuram para resolver? Além do direito à saúde, que é muito urgente, muito premente, o segundo maior problema, digamos assim, é a questão dos direitos educacionais. Muitas negativas de matrícula, as escolas não têm a consciência de que inclusão não é favor, inclusão é direito, está previsto desde 2015 lá na Lei Brasileira de Inclusão. Então, tem muitas demandas nessa parte educacional. Escola que nega matrícula, que suspende matrícula, que procrastina, que condiciona a existência da mãe pagar um AT, um professor de apoio, e tudo isso são condutas que são consideradas crimes. Só que as mães estão cada vez mais atentas, estão registrando boletim de ocorrência, estão denunciando no Ministério Público, no PROCON, no caso de escolas particulares, e a gente tem visto isso diminuindo de certa forma. Esse ano já foram menos denúncias do que anos anteriores, porque as mães estão efetivamente indo atrás desses direitos. Quais são os principais canais de denúncia nesse caso? Ministério Público,
para casos de escolas públicas, né? PROCON em casos de escolas particulares, que é um órgão do Ministério Público, Secretaria de Educação do município ou do estado, né? No caso das escolas públicas, Gerência Regional de Educação, e se nenhuma denúncia surtir efeito, é possível ajuizar a ação em face da escola, do município ou do estado, para que seja fornecido esse profissional de apoio. Perfeito, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, Laura. E olha, trazer também aqui o posicionamento da Secretaria de Educação. Ela informou que sobre essa situação, a Secretaria diz que não havia recebido qualquer relato oficial prévio sobre o caso e que assim que a denúncia foi reconhecida, houve o contato com a família para resolver a situação, né, mediante aí as devidas providências cabíveis. Por enquanto, são essas as informações que eu tenho. Bia, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Natália Carvalho. Agradeço também a especialista, advogada, que recebe muitas causas e reclamações desse tipo, por prestar esses esclarecimentos